Quem está feliz com Jesus nessa noite? Prometo que eu vou ser objetivo na palavra. Pegue a sua Bíblia, abra em Gênesis, no capítulo 46. Na verdade, eu vou ler 3 textos. Gênesis 46, do 1 ao 7. Gênesis 50, 24 e 25. E Êxodo 3, de 7 a 8, ou 7 e 8. Gênesis 46, de 1 a 7, Gênesis 50, 24 e 25, e Êxodo 3, 7 e 8. Quero, antes da leitura aqui, agradecer a Deus por essa oportunidade, mais uma vez também, pastor Obed, pastor Esther, são meus sogros, né, queridos. Deus abençoe a vida de vocês, pastor Márcio, meu amigo pastor Fernando, pastor Arthur, 89 anos amanhã, muito forte, não é isso? Deus abençoe muitos anos de vida, viu? Quem achou a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Diz assim: e partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Israel, seu pai, ao Deus de Isaque, seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e a sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, e as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. Agora o texto de Gênesis 50, 24 e 25, que diz assim: e disse José aos seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Agora Êxodo 3, 7 e 8. Êxodo 3, 7 e 8. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as tuas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Você pode dizer amém? Amém. O tema da mensagem de hoje é que a promessa não morreu no Egito. A promessa que Deus fez para a sua vida, para a sua casa, o sonho que Deus fez você sonhar, ele não vai morrer no Egito, ele não vai morrer diante da adversidade, ele não vai morrer em tempos ruins. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Porque, irmãos, existe uma coisa muito perigosa na caminhada cristã, e é quando as circunstâncias, a gente vê isso aqui nesse texto, que é quando as circunstâncias fazem parecer que Deus mudou os planos para a nossa vida. Observe o texto. Israel estava em Canaã, Jacó estava já em Canaã. Canaã é terra da promessa. Canaã é terra que Deus havia prometido a Abraão. Canaã é a terra da aliança. Canaã é a terra do propósito. Só que de repente, porque as coisas na nossa vida acontecem assim, de repente, de forma inesperada, muitas vezes sem nós provocarmos as circunstâncias ou as situações,
E muitas dessas situações que vêm sobre a nossa vida, vêm de maneira tão forte, tão pesada, que elas se tornam inadministráveis. Só que toda situação que Deus permite acontecer na minha e na sua vida, ela também age de forma pedagógica, porque é Deus preparando a gente para um lugar melhor, para um tempo melhor, para um propósito maior que Ele tem para realizar na nossa vida. Então, notem que de repente vem a fome. E agora o povo de Deus, ele está descendo ao Egito. No olhar humano, olha o que está acontecendo aqui no olhar humano. Parece um retrocesso. No olhar humano, parece que a promessa que Deus havia feito a Abraão havia falhado. Parecia que Canaã estava ficando para trás. Só que Jacó ainda não entendia completamente os caminhos de Deus. E Deus, meu irmão, muitas vezes pode permitir um deserto na nossa vida. Pode permitir um Egito na nossa vida. Pode permitir uma crise na nossa vida. E muitas vezes permite. Porém, nada disso, nenhuma circunstância, nada do que Ele permite acontecer na nossa vida, seja de bom ou de ruim, nada disso cancela a promessa que Ele fez para mim, nada disso cancela o sonho que Ele nos fez sonhar, nada disso. Pastor, por quê? Porque quando eu olho para esse texto, eu vejo que o Egito não era o destino do povo. O Egito aqui era apenas uma estação no processo. Estou dizendo isso porque aqui nessa noite pode ter gente olhando para a própria vida e pensando, parece que eu estou longe da promessa. Parece que a minha vida saiu do rumo. Parece que Deus esqueceu daquilo que Ele falou comigo há alguns anos ou alguns meses atrás, mas Deus te trouxe aqui nessa noite exatamente para te dizer isso. Ah, meu filho, ah, minha filha, a promessa não morreu no Egito, o que eu te prometi não foi cancelado. Diante da aflição, diante do que você está atravessando, o que eu te prometi não vai morrer nessa circunstância. Pastor, por que o senhor tem tanta certeza? Porque quando eu olho para esse texto, eu aprendo algumas coisas. Em primeiro lugar, eu aprendo que o Egito foi uma necessidade, mas não o destino. Olha o texto. Capítulo 46 de Gênesis, versículo 3 e 4. Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito. É Deus falando com Jacó. É Deus falando com Israel. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que foi Deus quem autorizou Jacó a descer. Ou seja, o Egito não pegou Deus de surpresa. Você não está entendendo, mas essa situação que você está atravessando não pegou Deus de surpresa. Pode ter pego você de surpresa. Pode ter chegado na sua família de forma, que causou surpresa, mas não pegou Deus de surpresa. A fome aqui que o povo estava atravessando, não pegou Deus de surpresa. A crise que está acontecendo aqui não pegou Deus de surpresa. Deus sabia de tudo. Meu irmão, minha irmã, Deus está no controle de todas as situações da sua vida. Deus está no controle de todas as situações da minha vida. Só que a gente não pode fugir da realidade, porque muitas vezes as fases que nós passamos na nossa vida parecem contradição da promessa. Isso é verdade, às vezes parece contradição. Às vezes a situação vem tão forte, tão violenta, que parece que a razão está contra a razão, que a fé está contra a fé. Às vezes parece até que a palavra de Deus está contra a palavra de Deus. Como é que é isso, pastor? É quando Deus nos dá uma direção, e ao invés de vir um tempo de bonança, vem um tempo de luta, vem um tempo de adversidade. Só, meu irmão e minha irmã, que o povo de Deus cresceu na aflição, cresceu na adversidade. Ei, a adversidade não vem para nos parar, não vem para nos matar, ela vem para nos levar a um patamar muito maior com Deus. Você vai sair mais forte, meu irmão. A sua família vai sair mais forte dessa situação. Crê nessa palavra em nome de Jesus. Só que às vezes eu vejo que parece contradição. Imagina aqui Jacó pensando: Senhor, tu me destes Canaã, e agora eu tenho que ir para o Egito.
Quando Deus diz, Jacó, desce, sabe o que Deus está dizendo aqui, em outras palavras? Eu ainda continuo no controle de todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele permite o vale. E muitas vezes Ele permite o vale para preservar a promessa até chegar o tempo do cumprimento dela na nossa vida. Ele está preservando. Você está achando que não, mas é Deus preservando o que Ele te prometeu. Toda essa situação, tudo que está acontecendo na sua vida é Deus preservando o que Ele te prometeu. Porque quando eu olho para esse texto, que eu já falei, foi no Egito que Israel cresceu. Foi no Egito que Israel multiplicou, foi no Egito que Israel fortaleceu-se como um povo de Deus. Foi no Egito, não foi em Canaã, foi no Egito. O problema é que muitas vezes eu e você, nós transformamos um lugar de passagem em lugar de permanência. Esse é que é o problema. Isso é que nós temos que ter cuidado. Deus nunca planejou que Israel morresse no Egito. E aqui tem uma palavra profética para você nessa noite. Tem gente vivendo uma fase difícil. De repente você está vivendo uma fase difícil e achando que esse lugar, que essa fase virou sentença definitiva. Mas deixa eu liberar aqui uma palavra profética para você. Isso não é o seu destino final. Essa fase não é o seu destino final, meu irmão. Você pode estar passando pelo Egito, chorando no Egito, lutando no Egito, mas ainda existe uma Canaã preparada para você. Então entenda que nem toda crise significa abandono de Deus. Deus não te abandonou, meu irmão. Nem toda fase ruim significa abandono de Deus. Deus não te abandonou. José foi vendido, mas Deus estava com ele, diz a palavra. Jacó desceu ao Egito, mas Deus estava lá. Daniel foi para a Babilônia, mas Deus estava lá com ele. É por isso que eu entendo que Paulo escreve em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ô meu irmão, a fase pode ser difícil, mas Deus está no controle, e esse tempo vai colaborar para o que Deus tem para entregar em suas mãos. Entenda, meu irmão, Deus usa o processo muitas vezes para nos amadurecer. E você pode estar no meio de uma tempestade, achando que está perdendo, mas Deus está dizendo para você, eu estou te amadurecendo. Sabe por quê, meu irmão? Porque tem promessa que chega rápido. Tem sonho que se realiza rápido. Mas tem promessa que precisa amadurecer, ou melhor, existem promessas que nós precisamos estar maduros para recebê-las. Porque se ela vier antes, ao invés de ser bênção, não vai cumprir tudo aquilo que Deus queria que cumprisse. Então, fica tranquilo, não está demorando não. De repente você ainda não está preparado, mas isso também não quer dizer que você não vai receber. A tua promessa está intacta e ela vai acontecer para a glória do nome do Senhor Jesus. Irmão, minha irmã, Deus dá um sonho a José, com 17 anos aproximadamente. E aí José conta os sonhos, você conhece a história. Seu pai e seus irmãos ficam ali meio que sem saber o que aquilo significava realmente. A Bíblia diz que os seus irmãos, por conta do sonho, odiavam José. Sabe aquelas pessoas que têm que preservar o nosso sonho, ajudar, né, para que a gente possa viver o sonho, viver a promessa? São essas pessoas que vendem José. Aparentemente, a promessa, o sonho tinha ficado para trás. Só que quando os irmãos de José venderam José, sabe o que estava acontecendo? Eles estavam mandando José para o lugar onde a promessa ia se cumprir. É isso que muitas vezes acontece comigo e com você. José não estava pronto para viver naquele momento o sonho que Deus fez ele sonhar.
mas Deus colocou ele em um processo para prepará-lo. E lá na frente, meu irmão, o sonho se realizou, a promessa se cumpriu e o nome do Senhor foi glorificado. Deixa eu profetizar aqui sobre a tua vida. Assim também eu declaro, vai acontecer na sua história. Você pode até estar achando que o sonho está mais distante, que a promessa está mais distante, mas a cada dia que passa, você está mais próximo de receber a promessa que Deus te fez. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto que nós lemos, está em Gênesis 50, 24, que diz assim: Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto: Deus nunca esqueceu da terra da promessa. José morre, irmãos, só que ele morre profetizando. Ele está dizendo, paralelo, né, ao que ele disse, é como se ele estivesse dizendo também: não se acostumem com o Egito. Quando José morre profetizando, dizendo certamente Deus vos visitará, ele está dizendo isso em paralelo: não se acostumem com o Egito. Por quê? Porque o maior perigo do Egito não está no sofrimento. O maior perigo de uma fase ruim não está no nosso sofrimento, está na nossa acomodação. E o ser humano, ele se acomoda, meu irmão. Você pode perceber, tem gente que se acomoda com um estado de miséria, por exemplo. Tem gente que se acomoda. Tem gente que se acomoda com aquela vida, né? A mesmice todos os dias. Ei, Deus tem novidade de vida para você. Deus tem coisas maiores para você. Deus tem lugares grandes para você. Não se acomode nesse momento da sua vida. Deus está dizendo para você isso aqui. O maior perigo do Egito não é o sofrimento, é a acomodação. O Egito tinha comida, tinha estabilidade, tinha estrutura. Só que ainda não era a promessa. Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? Você de repente está acomodado com uma situação porque você está bem confortável, só que Deus fez você sonhar lá atrás em um patamar maior. Ei, não se acomode no lugar que você está, porque Deus tem coisas grandes para você, Deus tem portas maiores para você, Deus tem patamares maiores para a sua vida. Tem gente se acomodando, irmão, em lugares que Deus nunca chamou de destino. O Egito pode até oferecer conforto, como eu disse, mas nunca substituirá a promessa que Deus fez para a tua vida. E José entendeu isso perfeitamente. Por isso que ele disse: quando saírem daqui, levem os meus ossos. Sabe o que o José também está dizendo? Meu corpo pode até morrer aqui, mas o meu coração continua na promessa. O meu coração continua lá em Canaã. Ô, meu irmão, não perca a visão da promessa. O tempo difícil pode cansar você, mas não deixe morrer aquilo que Deus falou. É por isso que eu entendo que Abacuque, em seu livro, diz. No início você pode ver que ele diz: eu estou clamando, eu estou chorando, eu estou pedindo, e tu não está me ouvindo. Por que você vai permitir, Deus? Estou dizendo com minhas palavras. Por que você vai permitir que eu grite e não há resposta? Canaã, Abacuque é como eu e você. Muitas vezes nós perguntamos a Deus: por que isso? Por que eu não consigo avançar? Por que eu não consigo viver um tempo melhor? Só que também no capítulo 2 de Abacuque ele também vai dizer: porque a visão ainda é esta e vai se cumprir na nossa vida. Ei, é isso que eu e você temos que ter no coração. Nós podemos até muitas vezes fazer as perguntas para Deus, só que a nossa esperança nunca pode morrer, porque no tempo de Deus a promessa vai se cumprir, no tempo de Deus a porta vai se abrir, no tempo de Deus o milagre vai acontecer. É por isso que ele termina o seu livro dizendo: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Deus tem mais para você, não perca a esperança. Terceira coisa que eu aprendo, está em Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Olha o que Deus diz:
Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Então a terceira lição é essa. O Deus que te leva ao Egito é o mesmo Deus que vai te tirar de lá. Você pode me ajudar e falar para 2 outras pessoas? O Deus que te leva ao Egito é o mesmo Deus que vai te tirar de lá. Isso aqui é profético para você, meu irmão. Sabe qual é interessante? É que a gente acha que isso aconteceu de uma hora para outra. Aconteceu rápido. Só que não. Sabe quanto tempo demorou aproximadamente, segundo alguns estudiosos? 430 anos. Foi o tempo. O interessante é que essa promessa ela é feita a Abraão. É por isso que nós temos que entender que Deus tem um controle de todas as coisas. Em Gênesis capítulo 12, Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Olha o que ele diz: farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias na terra. Gênesis 12, 1, 2 e 3. O interessante é que Abraão crê nessa palavra. Só que o tempo vai passando e nada acontece. O filho da promessa não nasce. Abraão perde a esperança? Não perde, mas aí Abraão, como ser humano, começa a ver as possibilidades humanas. Como é que isso pode acontecer? Como é que isso vai acontecer? Aí em Gênesis 15, Abraão diz o seguinte: o que Deus prometeu vai acontecer, mas vai vir através do meu servo Eliezer. Ou seja, Eliezer, por ser servo e gerasse um filho, Abraão poderia pegar esse filho e tê-lo como filho. Então, Abraão começa a pensar que a descendência dele viria disso. Quando Abraão começa a pensar isso, sabe o que Deus faz? Abraão, sai dessa tenda. Sai. Porque essa tenda está limitando a sua visão. Ei, tem coisa na nossa vida que limita a visão que nós temos de um Deus poderoso, irmãos. Que essas coisas, em nome de Jesus, caiam por terra hoje. Que a tua visão espiritual seja aberta, que você possa enxergar que para Deus nada é impossível. Aos olhos humanos pode ser impossível, mas para o nosso Deus nada é impossível. Abraão, sai dessa tenda. Vem aqui para fora, Abraão. Olha para as estrelas. Conta as estrelas, se é que você pode contar. Aí Deus reafirma: assim será a tua descendência. Pode lá ver. Versículo 6 de Gênesis 15. Creu Abraão. É a primeira vez que aparece a palavra crer na Bíblia. Primeira vez. Por isso que Abraão, ele é considerado o pai na fé. Nosso pai na fé. O interessante é que se você continuar lendo o capítulo 15, versículo 12 e 13, se eu não me engano, Deus vai dizer assim: Abraão, certamente, Abraão, certamente a sua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Isso é Deus falando com Abraão. Mas diz assim: Abraão, fica tranquilo, porque eu julgarei a nação a qual o meu povo há de servir. Quando eu julgar, o meu povo sairá de lá com muitos bens. Meu irmão, Deus está no controle absoluto de todas as coisas na nossa vida. E Ele está no controle dos mínimos detalhes. Ele já tinha dito a Abraão tudo o que aconteceria. É por isso que quando eu olho para esse texto, eu vejo que depois de 430 anos, Deus aparece para Moisés. E manda Moisés ir lá falar com o faraó. Meu irmão, o céu estava em silêncio. Mas mesmo o céu em silêncio, Deus não havia abandonado o seu povo.
Você pode não estar ouvindo a voz de Deus claramente nesse momento que você está passando na sua vida, mas Jesus disse para mim e para você: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode não estar ouvindo a voz dele, você pode não estar vendo ele literalmente agindo em teu favor, mas ele está ao teu lado te sustentando e provendo todas as suas necessidades sem você ver. Ele está contigo, meu irmão. Ele está no controle de toda a situação. Porque silêncio nunca significou ausência. Deus sabe o dia certo de intervir sobre a minha e sobre a tua vida. O povo, Israel, pensava: acabou. Melhor nós esquecermos Canaã. Melhor nós vivermos como escravos. Só que Deus já estava preparando a libertação do povo. E aqui, meu irmão, nesse momento, algo poderoso acontece. Porque mesmo Deus permitindo a descida para Israel, agora Deus está preparando a subida de Israel. Por quê? Porque Deus nunca perdeu o controle da nossa história. Deus nunca perdeu o controle da minha vida e nem da sua vida, do que está sendo escrito por mim e por você. Deus está no controle de todas as coisas. Pastor, não estou entendendo. Meu irmão, creia nisso aqui que eu vou declarar. Deus está vendo a sua dor. Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Deus está ouvindo o seu clamor. Deixa eu dizer algo profético: o céu nunca fica indiferente à oração do crente. A um coração contrito e quebrantado, Deus nunca desprezará. Ah, meu irmão, eu creio que existe um tempo de saída preparado por Deus para a tua vida. Existe um tempo de refrigério. Existe uma Canaã preparada para mim e para você. Existe, meu irmão, existe esse momento que você está vivendo. O Egito tem um prazo de validade. A sua luta tem um prazo de validade. E Deus te trouxe aqui nessa noite justamente para isso. A promessa não morreu no Egito. A promessa que Deus te fez, o sonho que você sonhou, ele não vai morrer nesse tempo que você está atravessando, nesse momento que você está passando. Eu não sei qual é a luta, irmão. Não sei qual é a adversidade. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Mas assim como Deus estava no controle de todo o processo do seu povo, assim Deus também está no controle dos processos que nós atravessamos em nossa vida. Crê nessa palavra, meu irmão. O teu sonho não vai morrer no Egito. A tua promessa não vai morrer no Egito. Quem sabe você entrou aqui com as forças esgotadas. De repente perdeu a esperança. Tem pensado em parar de lutar. Tem perdido o ânimo. Quem sabe? Muitas vezes isso acontece. Não é pecado isso acontecer. Você lembra de Neemias? Neemias está em Suzã, capital do Império Persa. Está tranquilo lá, servindo ao rei Atarxerxes. De repente vai uma caravana. E aí Neemias faz uma pergunta: como é que está a terra de nossos pais? Ele faz a pergunta para Anani. Como é que está? Sabe qual foi a resposta? Os muros derrubados, os portões queimados, miséria, sofrimento. Neemias capítulo 1, o texto diz que Neemias chora. E se você fizer uma pesquisa, o tempo que ele chora e vai servir ao rei são aproximadamente 4 meses, 3 a 4 meses, irmãos. Tem momentos que nós choramos, e é humano chorar, sabe por quê? Até Jesus chorou. Tu não é melhor do que Jesus, eu não sou melhor que Jesus, irmãos. Tem momentos que essas coisas acontecem, e as nossas forças, elas vão embora. O nosso ânimo, às vezes, está lá embaixo. Quem sabe você entrou aqui assim, nessa noite? Deus não perdeu o controle não, meu irmão, por isso que você está aqui. Para que você ouvisse essa palavra: Deus não perdeu
o controle. E eu vejo aqui nesse texto que Israel entra pequeno no Egito, mas ele sai do Egito poderoso. Você reparou que o texto diz? Israel entra como família no Egito, mas sai do Egito como nação, como Deus havia prometido a Abraão. Ô meu irmão, você pode ter entrado pequeno nessa luta, mas você vai sair dela grande. Você pode estar fraco nessa luta, mas você vai sair forte e poderoso, porque essa luta não veio para te matar, veio para realizar a promessa que Deus tem na tua vida. Em um determinado momento, irmão, os irmãos vêm até José e dizem para José: José, nosso pai morreu, não faça mal, estou usando aqui minhas palavras, não faça mal a nenhum de nós. José vai dizer o seguinte: vós até tentaste fazer o mal contra mim, porém Deus transformou em bem. Por acaso estou eu no lugar de Deus para vos julgar? Sabe por que eu estou citando isso de José? Porque, meu irmão, minha irmã, todas as coisas, eu disse todas as coisas, cooperam para o nosso bem. Até as coisas ruins que acontecem, o nosso Deus é poderoso para transformar em coisa boa. José entendeu isso. Se José não tivesse passado por tudo que ele passou, ele não teria sido o que foi, nem preservado o povo de Deus. Ou seja, Deus mandou José na frente, para poder lá na frente preservar o povo. Deus transformou o mal em bem. Deus vai transformar essa situação em coisa boa na tua vida. Essa situação vai reverter em coisa boa para a tua história. Eu creio nisso, meu irmão. Eu creio nisso. Você hoje pode estar chorando, mas esse momento vai ser transformado por Deus em um momento bom. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Antes de fazer um convite, essa mensagem traz pontos principais e 5 coisas eu quero falar aqui. Aquilo que parece atraso, isso aqui é profético, tá? São 5 palavras proféticas. Aquilo que parece atraso na sua vida é treinamento de Deus para você. O processo que você está vivendo não é o fim. O processo é sala de preparação. Você está sendo preparado. Você está sendo preparada. Terceira palavra: Deus não desperdiça lágrimas. Ele transforma dores em ferramentas. Deus está transformando tudo que você está passando em ferramentas para você utilizar lá na frente para a glória do nome dEle. Antes de entregar a promessa, escute isso aqui, irmãos, a 4ª palavra. Antes de Deus entregar a promessa, Deus primeiro prepara quem vai recebê-la. Deus está te preparando. A promessa, Deus não está preparando não, irmão. A promessa já está pronta para você. Deus está preparando você para recebê-la. E 5ª, o palácio de José. Sabe onde começou? No poço. É porque tem muita gente que acha que o palácio começa no palácio, mas não é não. O palácio que José viveu começou no poço. Pastor, não estou entendendo. O que Deus tem reservado para você já começou